Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 8. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 16 ao 18. Então, está escrito assim: Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Amados, muitas vezes nós lemos o final desse versículo 18 e achamos que está falando de coisas materiais. Quem tem, mais lhe será dado, de quem não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Não estamos falando de coisas materiais, Jesus não estava falando sobre isso. Jesus está falando sobre um conhecimento da verdade, um conhecimento da palavra de Deus. Aí ele fala a questão da candeia e ele diz assim, olha, ninguém vai acender uma candeia e esconder. Hoje nós temos a luz, né? Acendemos ali a luz no interruptor e ótimo. Naquela época existiam as candeias, eram acendidas e colocadas no local mais alto da casa, o local mais apropriado para iluminar toda a casa. E Jesus está fazendo essa comparação com as pessoas. Ele está falando para uma multidão ali de pessoas, está falando com os discípulos, está ensinando. E aí ele diz, olha, ninguém vai colocar uma candeia escondida debaixo de alguma coisa. Pelo contrário, vai colocá-la num local apropriado de modo que quem entra possa ver a luz. Então todos vão enxergar a luz que está sendo emitida pela candeia. Daí ele fala, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Ou seja, a forma com que vocês têm vivido não vai ficar escondido, vai ser trazido à luz. Porque não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado, nada que esteja escondido que não venha a ser trazido à luz. Aí ele diz, portanto, já que é dessa maneira que vai ser trazido à luz a forma com que vocês têm vivido, por quê? Porque vocês são a candeia do mundo e vocês são a luz do mundo, então ninguém vai acender uma luz e vai colocar escondida. Então vai ficar claro para todos a forma com que vocês têm vivido. Que luz é essa que está sendo emitida de vocês? Porque não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, daí Jesus diz assim, considerem atentamente como que vocês estão ouvindo. Mas ouvindo o quê? Ouvindo a palavra. Porque a quem tiver, mais lhe será dado. Mas a quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Esse versículo 18, na versão da Bíblia amplificada, está escrito assim, eu quero ler com os irmãos. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver conhecimento espiritual, lhe será dado. E a qualquer que não tiver conhecimento espiritual, até o que parece ter, que ele julgue e supõe ter, lhe será tirado. Mas veja que é um contexto falando sobre o conhecimento espiritual, sobre o conhecimento de Cristo Jesus, sobre o conhecimento da verdade. E aí Jesus diz assim, considere atentamente como que vocês estão ouvindo, porque vai ficar notório, a forma que vocês estão ouvindo a palavra vai ficar notório para todas as pessoas. E a quem tiver, mais lhe será dado. Quanto mais você tiver conhecimento da verdade, conhecimento espiritual, mais você vai receber. E quem não tiver, até o conhecimento que pensa ter, vai ser lhe tirado. Porque tem um conhecimento que não é pautado na verdade. Amados, isso é forte, né? E aí o Senhor Jesus explica quais são os modelos ou as maneiras diferentes que nós temos de ouvir a palavra. Porque ele não disse, ele considerem atentamente como vocês estão ouvindo?
Ou seja, existem maneiras diferentes que nós podemos ouvir a palavra. E o Senhor Jesus nos explica 4 maneiras diferentes nesse próprio capítulo 8, nos versículos anteriores. Por isso que eu amo ler a palavra, amados. O Senhor Jesus nos ensina tanto. E aqui, ó, no mesmo capítulo, no mesmo contexto aqui, o Senhor está explicando todas as coisas. Então, eu quero ler com os irmãos do versículo 11 até o versículo 15, que nós podemos aprender as 4 maneiras diferentes de ouvir a palavra. Então, vamos lá. No versículo 11 em diante está escrito assim: Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Uau! Amados, são 4 modelos diferentes que nós podemos ouvir a palavra. Mas tem apenas um que vai dar frutos. Os outros 3, a palavra não vai frutificar. Os outros 3 são daquela parte ali de quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado, porque não estão ouvindo. Por isso que Jesus disse, considerem atentamente como que vocês estão ouvindo. Por quê? Porque não tem nada oculto que não venha a ser revelado, vai ficar revelado, todos verão a forma que vocês estão ouvindo, porque eles verão os frutos, se os frutos existirão ou não. Porque vocês são a luz do mundo, e a candeia, a luz do mundo, não pode ficar escondida. Ela vai se tornar visível. Só que considerem como que vocês estão ouvindo a palavra, porque a vida de vocês ficará notória, todos verão e verão quais são os frutos. Ou se vocês estão de fato dando frutos. Porque a maneira como vocês ouvem a palavra determinará se vocês darão frutos ou não. Olha que interessante isso, amados. Daí Jesus explica o como nós podemos ouvir explicando a parábola da semente. Daí ele diz, a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nós o quê? Nós ouvimos. E aí ele explica os 4 modos de ouvir. O primeiro modo é ouvir a palavra. E daí ele diz assim, aqueles que ouvem a semente que cai à beira do caminho. Ou seja, à beira do caminho. São os que ouvem, mas o diabo logo vem e tira a palavra do seu coração para que não creiam. Amados, nós podemos usar essa mensagem aqui para aqueles que vão ser salvos ou não salvos, a questão da salvação do inferno ou não, a salvação da alma. Mas aqui eu quero frisar sobre nós que já somos salvos, até porque essa palavra aqui, para que não creiam e sejam salvos, esses salvos no original grego é sozo. E sozo fala sobre a salvação completa de Deus para nós. Não somente a salvação da alma do inferno, mas a salvação completa. A cura, a restauração, a preservação da nossa vida. Tudo o que Deus efetua em nós. Então, existe um modelo de se ouvir a mensagem, que é ouvir e não dar atenção a ela. É deixar a mensagem do ouvido para fora. Não deixar a mensagem penetrar no coração. Aí o diabo logo vem, arranca a mensagem, arranca a palavra e a pessoa não crê e não é salva. Então, essa é uma forma de ouvir, ou seja, é uma forma de desatenção, de não priorizar a palavra. Sabe, amados, eu gosto de ouvir a palavra, seja ouvir uma mensagem ou até mesmo o momento em que eu estou lendo a palavra de Deus, eu gosto de estar sozinha, quieta, prestando realmente atenção na palavra.
dando prioridade para a palavra, não para as outras coisas. Porque senão eu fico um alvo fácil, prestando atenção num milhão de coisas, para que o inimigo venha e arranque aquela palavra do meu coração, como diz aqui, para que eu não creia, para que eu não seja salva, para que eu não receba a salvação completa que a palavra de Deus quer produzir em mim. Essa é uma forma de como eu posso ouvir a palavra. A outra são a palavra, a semente que cai sobre as pedras. Essas são as pessoas que ouvem com alegria a palavra de Deus, mas quando vem a aprovação, abandonam a palavra de Deus. Ou seja, dá mais valor para as circunstâncias do que para a palavra de Deus. Não entende que na nossa caminhada cristã nós enfrentamos situações difíceis, enfrentamos provações, tanto que em Tiago diz: tede por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança precisa ter ação completa para que você seja uma pessoa madura e íntegra no Senhor. Mas quando nós damos mais atenção para as provações e achamos que a nossa vida como redimidos, como filhos de Deus, tem que ser sempre no mar de rosas, e abandonamos a palavra por causa das provações, é uma maneira errada de ouvir a palavra, ou seja, não estamos compreendendo a palavra de Deus. Achamos que a vida do Filho de Deus na palavra nunca vai ter aflição, nunca vai ter problema, nunca vai ter provação. Isso é um erro. O evangelho pregado hoje em dia aí, que só prega prosperidade financeira, que só prega que não há lutas, que não há enfermidade, que ninguém mais vai viver nada de ruim, é tudo lindo e maravilhoso, é mentiroso. Tanto que nós ouvimos aí na semana passada um áudio sobre o batismo de fogo, e nós vimos que o batismo de fogo é o Senhor mesmo que proporciona e é necessário as provações, as lutas. Porque é na perseverança, esse texto de Tiago que eu citei para os irmãos, Tiago 1, do 2 ao 4, é na prova da nossa fé que nós nos tornamos perseverantes, e a perseverança precisa ter uma ação completa para que nós sejamos pessoas maduras e inteiras em Deus. Então, esse é um segundo modelo que é errado de ouvir a palavra, que é um modelo que dá mais valor para as provações, ou seja, não confia na palavra e abandona a palavra por causa das provações. O terceiro modelo é ouvir a palavra, mas seguir o seu caminho e deixar a palavra ser sufocada por três coisas: pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida. A palavra fala que quem vive assim não amadurece. A palavra não frutifica, não amadurece. Ou seja, amados, quantas e quantas vezes nós sufocamos a palavra de Deus por causa das preocupações? Tenho sempre falado para o Senhor: Senhor, me ajuda a ver como o Senhor vê. E é dia após dia. As coisas não acontecem instantaneamente. É o nosso processo de santificação, de aperfeiçoamento. Porque a preocupação não vem de Deus, amados. A preocupação é uma falta de confiança em Deus. Mas nós pertencemos a Deus. Por isso que quando nós vemos Jesus falando: por que vocês se preocupam com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber? Essas coisas são aqueles que não têm Deus, é que vivem assim. Vocês, que têm um Pai Celestial que sabe muito bem do que vocês precisam, não precisam se preocupar. Vocês podem viver em confiança, porque Deus sabe exatamente do que vocês precisam. Não se preocupe, Ele vai abrir as portas necessárias. Ele vai prover todas as coisas. E nós precisamos aprender a confiar completamente no Senhor, porque as preocupações sufocam a palavra. Ou seja, quando nós começamos a dar mais valor para as nossas preocupações, nós até ouvimos a palavra. Todos os dias estamos ali lendo a palavra, ouvindo a palavra, mas meditamos, ao invés de meditarmos na palavra, ficamos meditando nas faltas, nas lutas, nos problemas. Ou seja, as preocupações vêm e começam a sufocar a palavra. Ou a palavra é sufocada pelas riquezas, aqui falando sobre o amor ao dinheiro. Esses dias eu escrevi um textinho falando que o amor ao dinheiro não é só a ganância, ou seja, não é só o desejo de ter mais, mas é o medo da falta. O medo da falta de provisão é amor ao dinheiro. Eu estou servindo ao dinheiro, deixando que o medo da falta tome conta do meu coração, ou seja, eu estou confiando mais no dinheiro do que confiando no Senhor Jesus Cristo, que provê todas as coisas, que sabe exatamente do que eu preciso. Tanto que lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, fala
que Deus nunca nos abandonará e nunca nos deixará. E o contexto é: sejam livres do amor ao dinheiro, contentem-se com o que vocês têm, porque Deus nunca os abandonará e nunca os deixará. E outra característica aqui que sufoca a palavra são os prazeres desta vida. Ou seja, quando damos mais valor para as tentações, para os desejos, como o apóstolo João escreve na sua carta, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Quando valorizamos mais isso do que a palavra de Deus, a palavra é sufocada. E o quarto modo de ouvirmos a palavra é a maneira correta. E aí a palavra diz que quem ouve a palavra com um coração bom e generoso, retendo a palavra, essa pessoa vai dar fruto, mas ela precisa ouvir com perseverança. Com perseverança. Ou seja, não é só nos momentos bons, vamos colocar aqui entre aspas. Não é só quando tudo vai bem. É quando as dificuldades aparecem, os problemas surgem. Continuamos crendo na palavra, retendo a palavra. Por isso que Jesus disse ali no versículo 18, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Amados, como nós temos ouvido a palavra de Deus? Será que é deixando ela do ouvido para fora e aí o diabo tem vindo e tem roubado essa palavra e nós não cremos na palavra? Nós vivemos uma vida cristã pautada só nas nossas na confiança na nossa carne, do nosso jeito, da nossa maneira, e não confiamos, não cremos na palavra de Deus, e por causa disso não desfrutamos de toda a salvação que a palavra de Deus produz em nós? Será que temos ouvido a palavra, mas quando as provações vêm, nós abandonamos a palavra? Porque achamos que não pode existir provação na nossa vida? Ou seja, temos um entendimento equivocado do evangelho, porque existem as provações sim. Ou será que nós até ouvimos a palavra, mas ela vai sendo sufocada por causa das preocupações, por causa do amor ao dinheiro, por causa dos prazeres dessa vida? Como que nós temos ouvido a palavra? Ou nós temos, como está escrito em Tiago, recebido humildemente a palavra de Deus implantada em nós, recebido com o coração aberto, retendo essa palavra, deixando essa palavra invadir o mais íntimo do nosso ser, criando raízes, perseverando nessa palavra, independente das circunstâncias, sejam circunstâncias externas ou internas, porque muitas vezes as nossas emoções querem nos desviar da palavra e aí nós precisamos dar mais valor para a palavra de Deus do que para as nossas emoções. Precisamos dar mais valor para a palavra de Deus do que para as circunstâncias externas, para os diagnósticos desse mundo, para os diagnósticos de homens. Amados, o Senhor Jesus já está nos ensinando como nós devemos ouvir a palavra. E é sempre com o coração reto, sempre com um coração disponível para a palavra. Por isso, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. E a quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que nós possamos ouvir a palavra da maneira correta. Senhor, eu oro para que eu e os meus irmãos não deixemos a sua palavra ser sufocada por causa das preocupações, do amor ao dinheiro, dos prazeres dessa vida. Que nós não valorizemos mais as circunstâncias, mas que nós valorizemos a tua palavra, que nós coloquemos todo o nosso coração nas verdades da tua palavra. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos coloquemos como prioridade na nossa vida a tua palavra, a tua verdade, que eu e os meus irmãos possamos considerar hoje como nós temos ouvido e se estamos nos deixando, Pai, levar pelas preocupações, pelo amor ao dinheiro, se estamos abandonando a tua palavra porque estamos passando por um momento de provação. Pai, eu oro para que nós possamos nos arrepender agora e voltarmos
o nosso foco para a tua palavra, reconhecendo que a fonte de vida é o Senhor, reconhecendo que o que nós precisamos encontra-se em ti e que o Senhor é o Verbo encarnado, que a tua palavra manifesta a tua vida em nós, para nós, através de nós. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós possamos dar o valor que a tua palavra tem, poderosa, gloriosa, transformadora, aquela que vivifica todo o nosso ser. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos ouvir da forma correta, com um coração sempre bom, generoso, aberto, receptivo, retendo a tua palavra com perseverança, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.